Se você mora em Jandira e tem um animal de estimação, fique atento ao calendário de vacinação contra a raiva. Vinícius Galdino. A campanha de vacinação acontece até o dia 23 de novembro e somente cães e gatos com mais de 3 meses de vida é que poderão ser vacinados. O atendimento é gratuito, acontece nas unidades básicas de saúde da rede municipal e o proprietário do animal, além de ter condições de vacinar o bicho, o cão ou o gato que seja, pode ainda agendar uma cirurgia para castração. Essa cirurgia não acontece no mesmo dia da vacinação. É importante frisar mais uma vez que essa cirurgia só será feita mediante um agendamento prévio. Agora, se você precisa saber exatamente o local e o horário em que a vacinação vai acontecer, ou os locais, na verdade, você pode acessar o site da Prefeitura de Jandira, que é o jandira.sp.gov.br. Lá você vai encontrar todos os locais e horários disponíveis para a vacinação. Voltamos ao estúdio. Atenção, homens! Após o Outubro Rosa, agora o foco é o Novembro Azul. Durante todo o mês, o público masculino está sendo orientado a fazer o exame de próstata, que é muito importante para a prevenção do câncer. E que preconceito que nada, né? O mais importante é ter saúde e viver muitos anos. Para isso, o Metropolitano mostra agora uma entrevista com o especialista Felipe Bertanon, que fala sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce. Novembro Azul, você já aderiu a esta campanha? É uma mobilização em prol à saúde do homem. Busca conscientizar a população masculina sobre o cuidado e a prevenção dos tipos de cânceres específicos, que segue o exemplo da campanha Outubro Rosa. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é celebrado no dia 17 de novembro e traz à luz a importância da prevenção contra a doença. Em 2012, no Distrito Federal, a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, foi de 68,72 diagnósticos para cada 100 mil homens. Em 2012, a estimativa de novos casos superou a casa dos 60 mil. Já em números de morte, ultrapassou a casa dos 12 mil em 2010, segundo informa o INCA. É importante alertar-se para a idade do paciente, níveis de PSA, o estágio do tumor e o tipo histológico. Doutor Felipe. Olá. Aproveitando agora o mês de novembro, a campanha Novembro Azul, né, que traz informações para o homem, alertando sobre o câncer de próstata. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o câncer. O câncer de próstata ele é a segunda neoplasia mais comum na população masculina. Então, é o segundo câncer mais comum na população masculina. Só perde para os cânceres de pele, para as doenças de pele. Então, acho que só por esse dado ele já tem relevância para diagnóstico e tratamento, de uma forma geral. Certo. O câncer de próstata, ele é o câncer mais conhecido, assim, um câncer masculino, que é o mais conhecido. Mas há um outro também, um câncer muito comum para os homens, que é o câncer nos testículos, né? E não é muito divulgado. Como que é o câncer no testículo? O câncer de testículo ele é importante, mas ele realmente não é muito frequente. Então, ele corresponde a mais ou menos 1% dos tumores, de uma forma geral, dos cânceres, de uma forma geral. Então, é bem mais incomum. Mas ele é, diferentemente do câncer de próstata, ele é muito mais agressivo e acomete uma população bem mais jovem. Então, são pessoas de 15 a 35 anos de idade, em média. E normalmente o tratamento, quando feito de forma rápida e de forma agressiva, ele é curativo. Então a chance de cura é até maior que o câncer de próstata, chega até 98%, 99% dos casos de câncer de testículo. Mas o problema é que quando o paciente não procura o médico rápido, de forma precoce, o câncer de testículo ele se desenvolve muito mais rapidamente, de forma mais agressiva e disseminada no corpo mesmo, mais do que o câncer de próstata. Esse é o maior risco. Então, a maior preocupação em relação ao câncer de testículo, parecido com o câncer de mama, então existe o autoexame de testículo, que é algo simples de se fazer, que muitas vezes o pai pode indicar para o filho, pode mostrar para o filho, até às vezes o pai examinar o filho mesmo. Interessante. O doutor disse que o câncer de testículo é mais comum, a incidência é o homem mais jovem, né? Sim. E o câncer de próstata, qual é a idade? A incidência é mais para frente mesmo, quinta, sexta década de vida de uma forma geral.
Tanto que é por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia institui ou estimula que os homens, a partir dos 45 anos de idade ou 50 anos de idade, procure uma consulta, procure um urologista. Com 50 anos de idade, se o paciente não tiver nenhuma história familiar de câncer de próstata ou se não for negro. Se for negro ou se tiver uma história familiar em pais ou tios, aí sim ele deve procurar com 45 anos de idade. E diferente do câncer de testículo, ele tem um autoexame também ou não? Não, o câncer de próstata não tem autoexame. Essa é a grande importância do urologista. Então, o exame de toque retal não ajuda em nada de uma forma única. Então, só o exame de toque retal não é válido. Ou só o exame de sangue, o chamado PSA, que é uma substância produzida pela próstata em diferentes situações, câncer, não câncer, infecção, também unicamente não quer dizer nada. Então, a ideia, o objetivo é que, associando essas informações, exame de toque retal, que é o exame físico, né, para avaliar a próstata, que é o urologista quem faz normalmente, o exame de PSA, que é esse exame de sangue, essa dosagem do PSA no sangue, a história familiar, a parte de sintomas, se o paciente tem sintomas ou não, e a etnia do paciente, é que, juntando essas informações, é que a gente consegue definir se existe algo preocupante ou não, que precisa ser investigado ou não. Certo. Quais são os sintomas? Sintomas de câncer de próstata geralmente não existem quando estão em fase inicial, quando o câncer de próstata é inicial. Normalmente, na fase intermediária ou na fase avançada, os sintomas se desenvolvem. Então, os sintomas normalmente estão relacionados a alguma alteração do jato urinário mais fraco, jato urinário intermitente, que fica falhando, ele não sai contínuo. O paciente às vezes tem que acordar à noite para urinar, tem que ir no banheiro várias vezes durante o dia ou durante a noite mesmo para urinar, tem que ir com urgência no banheiro, às vezes não consegue segurar a micção. Então, esses são sintomas geralmente de crescimento da próstata, geralmente obstruindo o canal da urina. Na fase mais avançada do câncer de próstata, normalmente o paciente já tem os sintomas relacionados à doença metastática, que é a doença fora do órgão de origem, então fora da próstata. E normalmente essa doença é óssea, então muitas vezes existe dor na coluna, dor óssea, dor no quadril. Qual a maior resistência encontrada pela população masculina em relação ao exame? Não sei dizer ao certo qual é a maior resistência ou qual é a maior dificuldade do homem procurar urologista, mas muitas vezes o medo faz essa dificuldade em procurar acontecer. Muitas vezes o receio que possa encontrar algum problema também faz com que o paciente não procure o médico. E muitas vezes o que acontece é que ele não procura nessas situações, por medo, por receio e por preocupação de descobrir alguma doença. Na população, para fechar a questão, qual a incidência de casos de câncer de próstata na população masculina? Os dados de 2012 do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, são que 60 mil novos casos de câncer foram diagnosticados em 2012. O câncer de próstata foram diagnosticados em 2012. Comparativamente com o câncer de mama, que é um câncer também relevante em gravidade e incidência na população feminina, foram 52 mil novos casos. Então, comparativamente com o outro, é até maior. Tá? Então, no Brasil, ele é a segunda, no Brasil de uma forma geral, ele teve essa quantidade de diagnósticos, mas ele é a segunda maior causa de câncer de próstata, a segunda maior causa de câncer de uma forma geral. Então, é o segundo câncer mais comum, como disse. E em relação à cura? Quando diagnosticado no início, precocemente, a cura chega a ser maior que 90% dos casos. Então, o paciente que procura o médico, normalmente ele consegue ter um tratamento adequado de forma precoce. Então, operando ou não operando, com diferentes tratamentos. Mas a cura chega a 90% dos casos. Agora, sobre o Novembro Azul, o que o senhor acha sobre a campanha? A campanha é muito bem-vinda, é uma associação, uma campanha estabelecida pela Sociedade Brasileira de Urologia e pelo Instituto Lado a Lado, que visa conscientizar o homem para o tratamento, mas principalmente para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, é só para tentar conscientizar que o homem precisa procurar um urologista para investigar o câncer de próstata. Então, o objetivo primordial é de chamar atenção e estimular a procura pelo diagnóstico, pela investigação do câncer de próstata. Ótimo, então, Dr. Felipe Berganon,
e ficamos agora com a Nathalie. Agora vamos saber como fica o clima na cidade. Nós voltamos em instantes.